consegue? Tá tudo bem aí, gente? Nós vamos instalar formalmente a sala de situação que o Ministério da Saúde já vem conduzindo ao longo de todo o fim de semana, né, nos primeiros dias da semana. Hoje é a instalação formal, com o envolvimento inclusive das secretarias estaduais, de especialistas em relação ao tema da intoxicação exógena, de referências dos nossos centros de referência de toxicologia do país, ligados ao SUS, os 32 centros. Quero fazer uma saudação especial à Sociedade Brasileira de Toxicologia, uma saudação especial aos meus colegas lá do Centro de Ciatox da Unicamp, da Escola Centro da Unicamp, que é a maior referência nacional nesse tema, o professor José Luiz, o professor Fábio Caretti, junto também estados, municípios, os CIEVs nos estados e do Ministério da Saúde, a participação sob a liderança da secretária de Saúde Ambiental, doutora Maria Ângela. Eu vou estar presente nessa instalação, nosso diretor-presidente da Anvisa, da Agência de Vigilância em Saúde. Quero trazer aqui primeiro alguns dados, os dados que nós fechamos agora antes de começar a sala de situação, a atualização dos dados. Os dados têm sido diariamente sendo atualizados, sempre a partir da tarde, desde o dia que nós determinamos a notificação imediata, ou seja, cada profissional de saúde que suspeitar de um caso de intoxicação exógena pelo metanol deve informar diretamente ao CIEV nos seus estados. Esse é o fluxo da notificação imediata e nós checamos com os CIEVs diariamente qual tem sido a confirmação daquela notificação. Então, nós queremos anunciar aqui que neste momento nós temos 59 casos notificados entre suspeita ou confirmado. Certo? São 59 casos entre suspeitos ou confirmados. Desses 59 casos, 11 deles, o CIEVs já traz para o Ministério da Saúde a confirmação com a detecção laboratorial da presença do metanol. Tem um 12º, que é o caso aqui de Brasília, que o CIEVs de Brasília ainda não informou a confirmação para o Ministério da Saúde, já informou a notificação de suspeita, mas como nós, o fato de estar aqui em Brasília, a nossa equipe está acompanhando desde o início da internação, esse caso nós já temos a informação que foi detectada a presença do metanol no exame feito no hospital onde esse paciente está internado. Então, embora não esteja como confirmado aqui, esse 12º pelo CIEVs do GDF, a gente já pode afirmar, pelo acompanhamento que o Ministério da Saúde faz, a nossa equipe inclusive está acompanhando a internação, a nossa equipe tem profissionais que acompanham inclusive tecnicamente a internação, a gente já pode colocar que são 12 confirmados. Então são 59 entre suspeitos e confirmados. Desses 59, 12 são casos que já têm a confirmação laboratorial. O primeiro reforço que eu quero fazer a todos os profissionais de saúde do nosso país eles acessarem não só o Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que é um material já publicado há bastante tempo, sempre atualizado, mas a nota específica que nós fizemos sobre intoxicação exógena do metanol, que está publicada no Ministério da Saúde, ali orienta já esses profissionais de saúde a fazer a notificação na primeira suspeita. Então não precisa esperar qualquer tipo de confirmação, seja clínica ou laboratorial, para notificar a suspeita. E também ali já está a orientação clínica de como conduzir o caso. Não precisa esperar uma confirmação laboratorial para começar a conduta indicada no caso de intoxicação do metanol. A partir dos dados clínicos, tanto dos sintomas que a pessoa apresenta, sobretudo os sintomas característicos, como aquela dor incólica, sensação de dor incólica na região do intestino,
e as alterações visuais com histórico de bebida, de uso de bebida hidroalcoólica, isso não é imediato, às vezes demora de 12 a 24 horas para ter os primeiros sinais e sintomas. Na avaliação laboratorial, sinais de acidose metabólica que sinalizam a presença de um produto tóxico naquela pessoa, já deve iniciar a conduta também terapêutica com antídoto, que nós recomendamos, tá? Detalhadamente a recomendação para utilizá-lo, que é o chamado etanol farmacêutico. Então, os profissionais não precisam aguardar a detecção do metanol no exame laboratorial para começar todas as condutas recomendadas pelo Ministério da Saúde, da nossa nota técnica específica em relação ao etanol. Então, isso aqui primeiro em relação à situação dos casos. Quero aqui fazer um detalhamento das medidas tomadas pelo Ministério da Saúde. Algumas já haviam sido anunciadas desde a terça-feira, então absolutamente implementadas. Então, a orientação para a chamada notificação imediata pelos profissionais de saúde, o próprio resultado do fato, a partir do momento que o Ministério da Saúde determinou isso, termos identificado em mais 2 estados a notificação de casos suspeitos, em Pernambuco e aqui no DF, e ampliado o número de casos notificados como suspeitos no estado de São Paulo, só demonstra a efetividade dessa medida tomada pelo Ministério da Saúde da notificação imediata. Segunda medida que a gente havia anunciado, que era a publicação de uma nota técnica específica que orienta a investigação, a suspeita clínica e o tratamento dos casos de intoxicação por metanol. Já está disponível no site do Ministério da Saúde essa nota desde ontem, e os profissionais já estão inclusive se amparando nela para tomar suas condutas. O terceiro anúncio que nós já tínhamos feito, contato permanente com centros de referência, os CIATOG, são 32 centros em todo o país. Em todos os estados do Brasil nós temos pelo menos um centro como esse. No estado de São Paulo, que é o epicentro dessa situação, nós temos 9 centros especializados como esse, e a possibilidade do acesso das unidades de saúde, dos profissionais de saúde, a esses centros de referência. Está lá no site do Ministério da Saúde os contatos, como acessar. Já tem uma tradição desses centros de referência serem pontos fundamentais de apoio às unidades de saúde, tanto públicas quanto privadas, em relação a situações de intoxicação exógenas, acidentes por animais peçonhentos. Então está funcionando plenamente esse fluxo. A quarta medida é o 0800 da Anvisa, que o Dr. Leandro também em funcionamento permanente. As pessoas podem entrar em contato, a população pode entrar em contato, os comerciantes podem entrar em contato para tirar qualquer dúvida em relação às ações, né? Então, primeiro, essas medidas que a gente já havia anunciado, e o fato do surgimento de casos notificados em Pernambuco e aqui no DF só reforça o quanto estão sendo efetivas as ações do Ministério da Saúde, do conjunto do SUS, na parceria com os governos estaduais e municipais. Quero reafirmar aqui o total alinhamento e sintonia do trabalho do Sistema Único de Saúde com os estados e municípios, da Anvisa com as vigilâncias estaduais, do funcionamento pleno desta sintonia e do fluxo das informações. Quero só detalhar para vocês, no caso dos 59 casos entre suspeitos e confirmados, a gente tem 4 casos de Pernambuco. São 5 casos, desses 59 nós temos 5 casos que são do estado de Pernambuco e um caso que é daqui de Brasília, do GDF, certo? Então, dos 59 entre casos notificados como suspeitos e confirmados, são 5 de Pernambuco, 1 do DF e o resto todos concentrados no estado de São Paulo. Um conjunto de outras medidas que a gente havia anunciado que o Ministério da Saúde estava preparando, eu quero detalhar aqui o que já foi feito em relação a isso. Primeiro, a nossa nota técnica reafirma o etanol farmacêutico como um antídoto efetivo para o tratamento, desde que receitado, acompanhado por profissionais médicos que têm experiência na utilização dessa droga, e
e eles podem se apoiar na orientação do seu centro de referência de toxicologia em cada estado para tirar qualquer dúvida. Os CEATOCs, inclusive, eles fazem teleatendimento, teleconsulta, acompanham os casos, estão orientados a fazer todo esse acompanhamento. O governo federal, o Ministério da Saúde e a EFSER, Empresa Brasileira de Hospitais Universitários, já estabeleceu um estoque desse etanol farmacêutico nos nossos hospitais universitários federais. Já temos um estoque desse produto, estamos ampliando esse estoque, vamos chegar na compra de mais 4.300 ampolas desse estoque, que estará disponível a qualquer estado, a qualquer centro de referência, a qualquer unidade de saúde que não tenha esse etanol farmacêutico. Vários estados compram esse produto, né? Já tem esse produto disponível. Eventualmente, se um estado, se uma secretaria estadual, municipal, não tiver, pode acionar esse estoque que está concentrado nos hospitais universitários. A gente pode deslocar isso de imediato, 4.300 ampolas. Além disso, o Ministério da Saúde está fazendo uma outra compra emergencial de 5.000, para garantir 5.000 tratamentos, para ter um estoque para os centros de referência, né, independente dessa situação atual, mas para ter esse estoque para outras situações possíveis que podem acontecer em outros momentos, certo? Nós estamos fazendo uma orientação aos gestores municipais e estaduais como acessar o etanol farmacêutico. Vários deles já têm, vários deles têm atas de compra, tem estoques em relação a isso. Quem não tiver, como que você pode acessar, comprar isso nos seus estados? A Anvisa mapeou no Brasil 604 farmácias de manipulação que têm condições, que já produzem o etanol farmacêutico. Então nós vamos passar esses dados também para os gestores estaduais e municipais, para que eles possam adquirir, caso seja necessário, que não tenham isso no seu estoque. Os centros de referência também, através do mapeamento feito pela Anvisa, e a Anvisa também está oficiando essas farmácias de manipulação, para que elas estejam preparadas para esse chamado pelos gestores municipais e estaduais. A Anvisa também, dessas 604, vai estabelecer uma farmácia, 2, 3, de grande referência em todas as capitais dos estados da federação, que são farmácias que tenham capacidade de uma resposta mais rápida ao pedido dos gestores municipais e estaduais, se necessário. Além disso, o Ministério da Saúde já formalizou desde ontem, oficiou a Anvisa, para que a Anvisa faça um edital, a gente chama de edital de procura, para dois grandes interlocutores importantes nesse momento, né? Primeiro, as agências reguladoras, as Anvisas dos outros países. São 10 países que são agências que a gente chama de certificação ótima, da mesma qualidade de agências qualificadas no mundo, para que essas 10 agências acionem nos seus países quem são produtores do chamado fomepizol. O fomepizol é um outro antídoto que pode ser utilizado em algumas situações, não é um produto de circulação. No Brasil ele não tem registro, por exemplo, nenhuma empresa nunca pediu para registrar e comercializar o fomepizol aqui no Brasil. Poucos países ele tem circulação. Nós estamos acionando as 10 maiores e principais agências do mundo. A Anvisa já prepara esse acionamento hoje, para que elas façam interlocução nos seus países e nos respondam quais são os produtores desse fomepizol, quem tem capacidade de produzir, quem já tem produto, quem tem produto para entrega ou não. Além disso, a Anvisa está acionando, a pedido do Ministério da Saúde, também o que a gente chama das associações nacionais de produtores desses países. Então você aciona, a partir daí eles podem acionar os seus parceiros institucionais, as empresas que possam ter essa produção desse produto. O Ministério, desde ontem, também oficiou a Organização Pan-Americana de Saúde a intenção, o pedido
de doação imediata de 100 tratamentos do fomepizol e de intenção de compra de até 1000 tratamentos do fomepizol para constituir um estoque aqui no Brasil. Quando a gente aciona a Organização Pan-Americana de Saúde, ela, através da OPAS e da OMS, aciona também os países membros e os produtores que já vendem para o fundo rotatório, né, a intenção de doação imediata e intenção de compra, doação imediata de pelo menos 100 tratamentos e intenção de compra de pelo menos 1000 tratamentos para constituir um estoque permanente aqui no Brasil. Além disso, o Ministério da Saúde fez uma busca no dia de ontem, identificamos no mundo como um todo 4 instituições privadas que teriam capacidade de ofertar o fomepizol, que é a Zydus, que é uma empresa indiana, que tem representação aqui no Brasil. Recentemente, um diretor do Ministério da Saúde fez a visita a essa empresa na missão do Ministério da Saúde. Nós já fizemos contato desde ontem com a direção aqui no Brasil, com a direção internacional, e oficiamos a essa empresa também pedido de doação imediata e a intenção de compra de 1000 tratamentos do fomepizol. A American Regent, que é uma empresa dos Estados Unidos, também oficiamos essa intenção. A United Health em Lisboa, sediada em Lisboa, que nós identificamos que tem esse fomepizol para oferta imediata. E oficiamos também a Pharmexil, que é a Associação de Empresas Indianas, para identificar se tem algum outro produtor na Índia que possa ter a possibilidade da oferta do fomepizol, com a ideia de que esse seja um produto que fique nos centros de referência de toxicologia, porque ele não deve ser utilizado em todos os casos, né? Então, tem mais experiência para indicar a utilização deles. Na medida que a gente vai tendo retorno, tanto da OPAS quanto desses produtores internacionais, estamos 24 horas por dia nesse acionamento, a gente vai informando vocês da possibilidade de chegada desse produto, que não é um produto comercializado nem no Brasil, nos países das Américas, não é algo comum, considerado um termo que a gente utiliza na saúde global e na ciência farmacêutica, um produto órfão, considerado como produto órfão em vários países, porque não tem mais produtores em relação a eles, mas acionamos quem tem capacidade de produzir, acionamos quem, nos nossos contatos, já sinalizaram que tem capacidade de oferta, e acreditamos que vamos ter também para ter um estoque estratégico aqui no nosso país. Eu quero só reforçar e reafirmar aquilo que nós já falamos, a expectativa do Ministério da Saúde, na medida que a gente sensibiliza os profissionais de saúde, sensibiliza toda a rede, determina essa notificação imediata, a nossa expectativa é de que possa aumentar o número de notificações de casos suspeitos dessa intoxicação exógena, que possa ter presença em outros estados, que não é uma coisa só concentrada em São Paulo, como já apareceu em Pernambuco aqui no DF. Então nós vamos manter essa sala de situação de forma permanente, mantendo o fluxo de informação e de novas medidas que possam acontecer diariamente. Ficar à disposição de vocês. Adélis, vamos. Se entregou agora, hein? Quando o senhor anuncia a intenção de estoque, o pedido de doação emergencial, que parece uma dose bastante alta de tratamento, é porque a expectativa do governo federal é de que haverá exatamente milhares de casos. Não, Délis, nós fazemos isso com precaução, porque nós somos responsáveis diante de uma situação anormal. O Ministério da Saúde começou a perceber essa anormalidade da situação na última semana, quando os dados, semana passada, quer dizer, quando os dados que vinham subindo pelo sistema de informação começavam a mostrar que a gente tinha, em 2 meses, em apenas um estado, a quantidade de casos notificados ao longo do ano na última série histórica. Ou seja, normalmente, nos últimos 10 anos, a gente não ultrapassa de 20 casos, em média, por ano em todo o Brasil.
de agosto a setembro, quando a gente começou a perceber, no final da semana passada, um crescimento de casos concentrado no estado de São Paulo. Lembro quando nós fizemos a entrevista junto com o Ministério da Justiça, estava em torno de 22 casos, agora já chegamos a 59 entre notificados suspeitos. Então essa ação é você ter um estoque estratégico. No caso do etanol farmacêutico, é um produto que tem uma validade bastante estendida. No caso do fomepizol, o Brasil tem a força de ter um estoque estratégico para cá, como precaução, e eventualmente, se outros países precisarem em algum outro momento, nós vamos poder ajudar outros países nesse sentido. Vamos adquirir para ter garantia por precaução aqui no Brasil, porque nós somos responsáveis em relação a isso. A eficácia desse medicamento, ela alcança, evita sequelas ou apenas evita morte? As duas coisas, tanto o etanol farmacêutico, vários estudos mostram que é um medicamento eficaz para a grande maioria dos casos, não só para reduzir o risco de óbito, mas também reduzir o risco de gravidade. Por isso que é um produto, a orientação nossa, a partir do momento que a definição clínica, que está bem descrita na nossa nota explicativa, sugere o início do uso do etanol farmacêutico, deve ser utilizado. Quanto mais rápido for utilizado, o efeito vai ser. Ele compete com o metanol, tem o papel de competir com o metanol no processo de metabolização, e com isso ele reduziria os efeitos do metanol. Então, a utilização dele pode não só evitar morte, mas também evitar sequelas e agravos que metanol, a intoxicação por metanol pode levar, tanto no sistema nervoso central, insuficiência renal. Então, é um medicamento efetivo para isso. O fomepizol, em alguns estudos, ele mostra que ele pode ser, em alguns casos, ele teria uma eficácia maior, sobretudo na utilização hospitalar, de casos mais graves. O manejo dele também é um manejo de aplicação eu diria, mais fácil de ser aplicado nas equipes. Então, por isso é uma alternativa que estamos buscando. Não tem grande circulação no mundo, mas fomos atrás dos produtores para a gente ter essa alternativa aqui no Brasil, para ter essa droga, o fomepizol, como uma alternativa para o tratamento e uma segurança estratégica para o país, para os nossos centros de referência. Ministro, logo no início da sua fala, o senhor confirmou o caso aqui do DF, portanto, das 59 notificações, 12 confirmadas. Mas quando o senhor divide lá, 5 em Pernambuco, o senhor cita um do DF, então seria mais um? Não, é o mesmo. Ou é esse? É o mesmo. Dos 59 casos, entre suspeitos e confirmados laboratorialmente, desses 59 a gente tem 5 de Pernambuco e 1 do DF. Esse do DF, nos dados do CIEVES ainda, antes de a gente começar aqui a nossa situação, ainda pelo CIEVES está aparecendo como suspeito. Mas como a gente tem acompanhado, a equipe do Ministério acompanha diretamente, pela coincidência daqui em Brasília, a conduta clínica desse caso, a gente já tem a confirmação pela conduta clínica, pelos profissionais, pelo próprio hospital, que já foi feito a detecção do metanol no exame laboratorial. E um acréscimo, ministro, algumas autoridades de vigilância sanitária em São Paulo já estão dando a orientação para que as pessoas não consumam bebidas destiladas. Qual é a recomendação oficial do Ministério? Eu desde ontem, ou antes de ontem até, na própria terça-feira, quando fizemos a primeira comunicação pública sobre isso, eu afirmei e recomendei, na condição de ministro da Saúde, mas também como médico, essa recomendação eu tenho feito a todas as pessoas, que evite nesse momento ingerir um produto destilado, sobretudo os incolores, que você não tenha absoluta certeza da origem dele. Nós não estamos falando de um produto essencial para a vida das pessoas, não estamos falando de um produto da cesta básica, estamos falando de um produto que é seu objeto de lazer. Então, nada, faz problema nenhum na vida de ninguém evitar o consumo desses destilados, sobretudo os incolores, que é onde se detectou a presença nesse momento, se você não tiver absoluta certeza de onde vem. Então, eu sempre digo que aquelas nossas 3 recomendações para bebida alcoólica, elas continuam também nessa situação.
A primeira recomendação, você ter certeza de onde vem, você não aceitar uma bebida que um amigo te passe na festa, de um lugar que você não conhece a bebida, né? Você não sabe o que pode ter ali dentro daquela bebida. Né? Nesse caso, quero reforçar essa atenção para os produtos destilados, em especial os destilados incolores, que é onde se identificou essa situação. A segunda recomendação, se vai beber, vai ter ingesta alcoólica, esteja bem alimentado e hidratado. Porque mesmo num caso extremo como esse, de intoxicação de um produto que é tão nocivo à saúde como o metanol, se você estiver bem alimentado e bem hidratado, pode reduzir os impactos daquilo que você está ingerindo. Estou falando que estando bem alimentado e hidratado está liberado para tomar metanol. Não, nunca. Mas mesmo se você estiver bem alimentado e hidratado, pode reduzir o risco, os impactos dessa ingesta fruta de uma adulteração, de um crime que está acontecendo. E a terceira recomendação, se beber não pode dirigir em hipótese nenhuma. Então, essas são as 3 recomendações gerais. Eu queria reforçar para as pessoas, eu tenho feito isso desde a nossa comunicação pública, o reforço, a atenção, a nesse momento não fazer ingesta dessas bebidas destiladas, onde se identificou a presença criminosa do metanol. Isso não vai dar para cerveja, isso não vai dar para cerveja. Eu quero reforçar a nossa recomendação é essa, porque nós estamos diante de um crime de produtos destilados incolores, onde você tem técnicas de adulteração desse produto que você não tem no caso de cerveja, que é uma bebida que tem a tampa, tem gás, tá certo? É muito mais difícil se adulterar. A gente já teve casos de intoxicação em cerveja quando teve uma falha na produção. Vocês lembram disso? Teve uma situação na produção da cerveja que teve intoxicações em relação a isso. Então, naquele caso, você identifica qual é o lote da produção, né? Então foi na produção, diferente do processo de adulteração, que está se identificando, que provavelmente foi feito depois da produção dessas bebidas. Né? Alguém adulterou essas garrafas. Né? Então, quero reforçar essa orientação, sobretudo para os destilados. Ministro, o senhor falou que as redações estão previstas compras, né? Eu queria saber se já há uma expectativa de investimento nessas compras dos antigos. Ainda não. Em relação ao etanol, a gente tem atas de registro de preço dos hospitais universitários. Nós vamos fazer uma compra de 5 mil tratamentos de etanol farmacêutico. Nós estamos em negociação com quem tem capacidade de produção para fazer essa aquisição. O etanol farmacêutico não é um produto caro, é um produto de fácil acesso para os gestores municipais, essas farmácias de manipulação. A gente não fechou ainda qual que é o valor, mas o Ministério da Saúde vai comprar independente do valor. Em relação ao fomepizol, como eu falei, é um produto que não tem circulação mundial, então você não tem um preço pré-definido. Também não é um produto, tanto que essas medicações órfãs, em geral, são aquelas que são de alto custo. Né? Mas nós, como eu falei, estamos em contato com os 3 produtores e um quarto não é produtor, mas que tem possibilidade de oferta. Oficiamos isso a eles, estamos aguardando o retorno da disponibilidade de poder tanto fazer a doação imediata quanto da compra de 1000 tratamentos e saber quais são os valores. Eles ainda não responderam, mas nós vamos adquirir independente disso. O senhor falou em 4.300 ampolas e depois 5.000 tratamentos. São coisas diferentes? São. Vinícius, são substâncias diferentes? Não, são coisas diferentes. Dependendo do tratamento, você precisa fazer mais ou menos ampolas, certo? Então, os hospitais universitários federais têm condições imediatas de ter um estoque de 4.300 ampolas do etanol farmacêutico, porque já tem atas que somam esse volume, e nós estamos encaminhando uma compra imediata de 5.000 tratamentos, uma compra emergencial. Encadeamos aí com os produtores 5.000 tratamentos. A média do tratamento pode, em geral, chegar até 30 ampolas do etanol farmacêutico. A população não deve chegar numa farmácia de manipulação e comprar o etanol farmacêutico, inclusive na formulação oral, muito menos na endovenosa. Né? É um produto a ser utilizado sob recomendação médica. Aliás, as farmácias de manipulação, orientação que elas só vendam com receita médica, né? Com determinação médica da utilização
desses produtos e também possam direcionar suas vendas nesse momento aos gestores municipais, estaduais, os nossos centros de referência em toxicologia. Nesse número... Deixa eu só atender as mulheres primeiro. Muito obrigada. Primeira idade e depois as mulheres. Muito obrigada. Só para ficar completamente claro, no caso do rapper Hungria que nós tivemos aqui no Distrito Federal, a família diz que ele fez o exame, mas não tem o resultado laboral ainda. O senhor já tem o resultado, foi confirmado no canal. Eu não vou falar especificamente quem é o paciente, quem é o nome do paciente, mas o acompanhamento que é feito pela nossa equipe, inclusive da assistência hospitalar, da confirmação da presença do metanol no exame laboratorial. Essa informação que nós temos, não temos a informação por parte do CIEBS, do DF ainda, da confirmação laboratorial, mas a informação que nós temos, que a nossa equipe tem no acompanhamento da atenção hospitalar. Desse número de 12, na verdade, dessas notificações, quantos são de óbitos sob suspeita e já confirmados, e em que locais, se tiver mais detalhamento desses números. E mais uma dúvida também, agora nesse momento também fica, poderia ser feito de ação preventiva, enfim, o governo deve estar debatendo esse tema, tem algum tipo de alteração legislativa, alteração de até orientação das visas locais, das vigilâncias locais, para se evitar novos casos desse tipo, o mapa também envolvido. Então, primeiro a gente está vivendo uma situação anormal de criminosos que romperam em todas as ações que não só o governo federal, mas os governos municipais e estaduais já fazem de fiscalização. A área da agricultura faz todo o processo de fiscalização da produção, dos lácteos. Tem criminosos que romperam esses processos que são feitos regularmente pela área da agricultura. As vigilâncias municipais, as vigilâncias estaduais, avaliam a situação sanitária dos estabelecimentos. Tem criminosos que romperam com essa situação. Então, na medida que a saúde, mais uma vez a importância do Sistema Único de Saúde e da sensibilidade do sistema de monitoramento do sistema de saúde. À medida que o SUS, a partir desse sistema lá das vigilâncias municipais, das secretarias municipais, sob coordenação do Ministério da Saúde, identificar o crescimento anormal desses casos, não é só um número, mas normalmente os casos de intoxicação por metanol, a grande maioria deles eram de pessoas que faziam autoagressão, até tentativas de suicídio, ou às vezes pessoas que vivem em situação de rua, de algum grau de vulnerabilidade, que buscavam, através de combustível, fazer essa ingesta. Então, a identificação de casos que têm características completamente diferentes, observados pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, que propiciou essa ação das forças de segurança para irem atrás de quem está cometendo esses crimes. Então, o nosso sistema de vigilância epidemiológica identificou o surgimento desses casos e a necessidade das ações de força de segurança. Eu quero só reforçar aqui a correção da Polícia Federal de ter entrado nesse caso. A Polícia Federal entrou nesse caso com uma suspeita que o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que estava acompanhando, a Secretaria Nacional de Política Antidrogas, a própria Polícia Federal, o Gabinete do Ministro da Justiça, os nossos dados da saúde desde a semana passada, sinalizavam que a gente poderia estar numa situação que possa ter repercussão nacional, interestadual. Então, a notificação de casos em Pernambuco e aqui no DF só mostra a correção de entrada da Polícia Federal para investigar todas as hipóteses possíveis de quem está cometendo esses crimes. Sobre os números, São 5. Um óbito com confirmação na cidade de São Paulo, confirmado em relação à detecção laboratorial, e 7 óbitos que estão em investigação. Esse é o dado que nós temos pelo CIEBS aqui no Ministério da Saúde. São 1 confirmado e 7 em investigação. Não, desculpa. 1 confirmado em São Paulo, desses 7 em investigação. 2 são em Pernambuco, em João Alfredo e Lagedo, 3 na cidade de São Paulo e 1 em São Bernardo do Campo. 2 em São Bernardo do Campo. Esses são... Por gentileza. Um confirmado, óbito confirmado laboratorialmente em São Paulo. 7 óbitos em investigação. Desses 7 em investigação, 3 são na cidade de São Paulo
2 são na cidade de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, 1 na cidade de João Alfredo, em Pernambuco, 1 em Nagedo, em Pernambuco. Vocês têm verificado novas internações ou ainda são casos das anteriores que evoluíram? Aqui em Brasília teve internação hoje. Certo? Aqui em Brasília teve internação hoje. Em São Paulo a gente já tem os dados de notificação. Na própria sala de situação a gente vai ter o detalhe de quantos desses novos casos, quantos foram de fato internados ou não. E a gente vai observar, saber inclusive os dados de evolução desses pacientes. A única informação que eu trouxe aqui, que é importante trazer aqui, é que a gente tem informação de quem está acompanhando a assistência hospitalar da confirmação laboratorial. Da evolução clínica do paciente, a gente deixa para a equipe médica que está assistindo o paciente lá no hospital e para manter vocês informados. Ministro, como que está a colaboração de vocês com os órgãos da Justiça, né? Polícia Federal também? Vocês repassam dados para eles de locais, para identificarem de onde estão vindo esses produtos? Nós constituímos uma sala de situação do governo, coordenada pelo Ministério da Justiça, tem reuniões diárias também. E o contato é permanente entre a saúde e a Polícia Federal, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e a Secretaria Nacional de Antidrogas. Por que é importante a decisão do Ministério da Saúde em determinar a notificação imediata dos casos suspeitos? Por 2 motivos. Primeiro, o cuidado daquele paciente, daquela pessoa. À medida que o profissional de saúde ele já faz a notificação da suspeita e sobe esse dado para o CIEP do Estado, isso faz com que o Centro de Referência de Toxicologia, mesmo se o profissional não procure esse centro, o centro já aciona aquele serviço, já entra em contato com o profissional para orientar em relação à conduta clínica do paciente, o uso do etanol farmacêutico, como tem que ser conduzido. Então, notificar a suspeita de imediato ajuda a salvar vidas e impedir sequelas ou piora do quadro desses pacientes. A outra coisa muito importante, porque na notificação o profissional de saúde é obrigado a perguntar para aquela pessoa aonde que ela acha que ingeriu aquela bebida adulterada. Se a pessoa fala, foi numa festa, a gente identifica qual foi a festa e vai identificar quem forneceu a bebida para aquela festa. Se é alguém que comprou numa festa menor, se tem um buffet. Então isso permite o rastreamento de onde vem aquela bebida. Se a pessoa falar, foi numa loja, no supermercado, a gente identifica mais rapidamente de onde vem aquela bebida, passa essas informações para as forças de segurança para que elas façam a investigação. Existe uma sintonia total do Ministério da Saúde com as secretarias estaduais e municipais de saúde, e Organização Pan-Americana de Saúde, e uma sintonia total do Ministério da Saúde com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal nessas informações. Talvez já tenha perguntado, mas qual seria o interesse de quem é que está praticando esse crime por trás dessa operação? Sejam médicos, em geral, esses criminosos, né, mais comuns são criminosos que cometem o crime para ter ganho econômico. Eles fazem essa recuperação dessa bebida para ter mais volume, né, de algo que eles acreditam não será percebido pelo consumidor nem pelo comerciante, e com isso tem um ganho econômico nisso. Então nós trabalhamos a hipótese, que sempre é a hipótese mais provável, de alguém que está tendo um ganho econômico em relação a isso, por isso praticando esse crime. Não trabalhamos com a ideia de que é um crime intencional para matar pessoas, né? Se fosse um psicopata que estivesse utilizando uma ação como essa, uma ação individual para matar pessoas. Não. Trabalhamos com um crime que pode ser uma organização criminosa, pode ter relação entre as situações de São Paulo, de outros estados. Isso é a investigação que a Polícia Federal está fazendo e, de forma correta, ela não descarta qualquer suspeita. Eu, como médico, diante de um paciente, eu nunca, quando eu vou atrás de um diagnóstico, a gente faz os chamados diagnósticos diferenciais. Você sempre vai atrás de outras suspeitas. A Polícia Federal está correta na atitude dela de abrir o leque de suspeitas, de quais são as organizações criminosas que se envolvem com combustível, com metanol, que tem um poder de ação nacional. Então ela está correta, a Polícia Federal, em fazer todas as investigações, com a colaboração também das polícias civis
nos estados possa chegar o mais rápido possível aos criminosos, se é uma organização criminosa, se são várias organizações criminosas, se são criminosos de forma isolada, isso vai ser identificado pela Polícia Federal. Gente, obrigada. Vamos encerrar mais confirmados ou suspeitos. Pessoas suspeitas no Brasil e 5 em Pernambuco. Todos os outros. São Paulo. Calma. A gente são 47 suspeitos. A gente confirma que são 47 suspeitos, 12 confirmados. Que é a soma das 59. Isso, exatamente isso. Os óbitos estão fora desses dados dos 59. As suspeitas de óbitos também estão nesses 59, os óbitos suspeitos também estão nos 59. Porque eles estão notificados. Porque os editores estão aqui, correto, é o prazo único do DF, eu, do ponto de vista médico, sigilo médico, como sou eu que vou confirmar isso? Certo? Isso tem uma equipe médica que está cuidando desse paciente, inclusive em contato com a família, né? Essa equipe médica pode informar. Como a própria família já, né, aparentemente divulgou na rede social. Então vocês podem buscar essas informações através do que já foi divulgado. Eu quero dizer que só tem um caso notificado e suspeito e confirmado em Brasília, que é esse caso que está internado, que a gente acompanha de perto.